Bom dia! Vamos dar continuidade às nossas aulas, hoje focados em História do Brasil. Vamos estudar o segundo reinado, que é a época que foi governado por Dom Pedro II. Antes de iniciarmos o segundo reinado, a gente tem que voltar um pouquinho para o golpe da maioridade. O que foi o golpe da maioridade? Dom Pedro, ele só poderia assumir o governo aos 18 anos, porém, os liberais, eles organizaram uma assembleia para antecipar a maioridade de Pedro. Primeiro eles falaram com Pedro, se eles conseguissem antecipação, ele aceitaria, ele disse que aceitaria, que estava pronto para governar. Foi feita uma assembleia e nessa assembleia ocorreu a antecipação da maioridade de Pedro e começou o segundo reinado. Ele passou a se chamar, a ter o título de Dom Pedro II. Durante esse período, assim como já ocorria no primeiro reinado, continua a rivalidade entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Apesar de ter sido colocado no poder, entre aspas, ter antecipado a maioridade dele através do Partido Liberal, um ano depois ele dissolve o Partido Liberal e continua governando com os conservadores, porque a prioridade dele era o Brasil e não a questão de partidos políticos. Aí quando a gente fala em Dom Pedro, a gente tem que falar muito na questão da imagem dele. Ele era, apesar de ser muito novo, ter quase 15 anos, ele era extremamente inteligente, falava mais de 5 idiomas, era muito educado, fashion. Então ele tinha sempre aquela figura de homem poderoso, de que sabia o que estava fazendo, que sabia exatamente como resolver as questões. Ele era extremamente pontual, Inclusive ele tinha uma preocupação muito grande com a questão da imagem. As primeiras pinturas dele, ele pedia para ser envelhecido nas pinturas. Então, pode observar que em toda pintura, toda imagem de livro, a gente não tem nenhuma imagem dele jovem, apesar de ter assumido o governo muito jovem. Sempre aparece mais velho, muito barbudo, muito sério, já para dar aquele ar de sobriedade, de seriedade, que era importante para o título dele. No Brasil, a gente vai ter o parlamentarismo, que é chamado de parlamentarismo às avessas. Por quê? Normalmente, no parlamentarismo, o poder emana de baixo. O povo elege o conselho, o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro passa para o rei, que foi o que aconteceu no Brasil, na Inglaterra. No Brasil, foi o contrário. O rei elege o primeiro-ministro organiza o parlamento e o parlamento passa para o povo. Por isso que esse parlamentarismo, ele é chamado de parlamentarismo às avessas. Ao invés de vir do povo, ele vem do líder. Aí a gente tem uma das mais importantes rebeliões, que é a Revolução Praieira. Começou na Rua da Praia, em Olinda, num jornal que se chamava Diário Novo, e tinha ideias que é de uma sociedade como a gente tem na atualidade, que não era possível na época, porque tinha o poder moderador, era uma monarquia, tinha uma rigidez social muito grande, e eles queriam tudo que a gente tem na atualidade: voto livre, liberdade de imprensa, fim do poder moderador, garantia de direitos sociais, para todos. Só que essa revolta, ela não conseguiu alcançar os seus objetivos na prática. Porém, a ideia, ela foi se propagando de um governo, do fim da monarquia, da instituição de uma república, de ter uma liberdade social maior, de poder eleger o governante, se não estiver dando certo, tirar esse governante. Então, essa ideia, ela se propagou. Aí a gente tem as relações internacionais, os conflitos que aconteceram principalmente entre Brasil e Inglaterra. A gente tem a questão Christie, que é o rompimento das relações diplomáticas. Ocorreu o roubo da carga de um navio inglês no Rio Grande do Sul. E alguns oficiais ingleses, à paisana, começaram a fazer arruaça, desordem, e eles foram presos. Aí o ministro Christie exigiu o pagamento da carga e um pedido de desculpas. Aí Dom Pedro II falou o seguinte: a carga eu vou pagar. Agora, pedido de desculpas, jamais. Leopoldo da Bélgica tentou amenizar as relações, mas mesmo assim ocorreu o rompimento das relações diplomáticas e, algum tempo depois, essas relações foram restabelecidas. Aí
Aí a gente tem a Guerra do Paraguai, que foi muito importante, principalmente pela questão econômica, abalou bastante a economia do Brasil. A gente tem o Paraguai, que era uma região desenvolvida, com alto índice de alfabetização, organizada, governada por Solano Lopes. E Solano começou a invadir algumas regiões, no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Aí eles formaram a Tríplice Aliança, porque eles sabiam assim, separadamente, talvez eles não conseguissem deter Solano Lopes, mas se eles ficassem juntos, eles conseguiriam. Então eles se juntaram. E aí, quando era no Brasil, o comando era dos brasileiros, na Argentina, dos argentinos e no Uruguai, dos uruguaios. Lembrando que o Uruguai é a antiga Cisplatina. Então, ela foi conquistada por Dom João VI, Dom Pedro I perdeu e Dom Pedro II reatou a amizade com essa região. Paraguai perdeu a guerra. Só que, apesar de ter vencido, a perda econômica, os conflitos sociais e os problemas políticos foram intensos no Brasil. Então, a gente não pode dizer nem que a gente teve uma vitória. Aí vamos à economia do segundo reinado. A gente tem o café, né, que é o ouro preto do Brasil. O café ele foi a base da economia e ele não modificou apenas a economia, ele modificou também a estrutura do Brasil. Por quê? Abriam as cafeterias e naquele lugar que tinha as cafeterias eles organizavam as ruas, perto das cafeterias abriam novas lojas e os produtos eles iam se dinamizando e a cidade também ia se modernizando. Além do café, alguns produtos agrícolas de destaque, cacau, borracha, algodão, chegando a ser o segundo produto de exportação nacional. A pecuária também foi bem valorizada, então assim, a produção brasileira no segundo reinado ela era bem dinâmica e diversificada. A gente tem uma figura muito ilustre, bem interessante, que é o Barão de Mauá. Barão, Visconde, depois Visconde de Mauá. Ele era um rapaz pobre, começou trabalhando como engraxate, só que ele era muito inteligente, tinha um espírito bastante empreendedor e ele era extremamente curioso, ele gostava muito de estudar, de ler, de conhecer, de conversar com as pessoas. E ele engraxava o sapato de um cara que trabalhava no banco, de um inglês. E aí o inglês achou ele muito inteligente e disse o seguinte: olha, se você aprender a falar inglês, você vai trabalhar no meu banco. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, pegou um dicionário de inglês, aprendeu algumas palavras, né, algumas frases, e aí 2 dias depois, quando ele foi engraxar o sapato novamente, aí ele começou a conversar em inglês. Aí ele achou interessante e contratou, ele começou trabalhando no banco como office boy, depois ele foi cobrar as dívidas, porque ninguém tinha coragem de cobrar as dívidas das pessoas ricas, só que ele era muito ético, então ele dizia assim: tá devendo, não pagou, tem que passar pela penalidade, que seria perder a casa, perder os bens. Ele ia lá, cobrava e fazia o que deveria ser feito. Então, como empreendedor, ele foi crescendo cada vez mais. Ele colocou a iluminação no Rio de Janeiro, fez várias linhas de trem, vários benefícios. E apesar de ser uma época de escravidão, ele nunca teve escravos. Ele comprava os escravos, dava liberdade e eles trabalhavam nas empresas dele. Então ele foi um cara que amou muito o Brasil e trabalhou muito para o desenvolvimento econômico do Brasil. Porém, algumas pessoas da elite viam o Barão de Mauá como uma ameaça, como se ele quisesse tomar o lugar de Dom Pedro II, mas na realidade nunca foi isso. Com a Guerra do Paraguai, inclusive, ele investiu muito na Guerra do Paraguai, a pedido de Dom Pedro II, e aí ele acabou falindo, mas assim, no fim da vida dele, ele já estava se recuperando economicamente. Aí a gente tem a problemática da escravidão. O Brasil, ele era tido pelos outros países como um país inferior por conta da escravidão. Foram criadas várias leis, né, elaboradas várias leis para tentar acabar com a escravidão, só que elas não davam certo. Aí eles elaboravam uma lei, passava um tempo, não dava certo, elaborava outra. Só acabou a escravidão com a Lei Áurea,
que extinguiu totalmente a escravidão, porém os escravos eles ficaram perdidos na sociedade. Você recebia a sua carta de alforria, mas não era introduzido na sociedade. Aí vem uma outra problemática, né, que é a questão social. Aí esses ex-escravos, eles foram, através da inteligência, do empreendedorismo, eles foram entrando na sociedade, ocupando espaços na sociedade, até que a sociedade ela se tornou igualitária e a questão da cor já não fazia tanta diferença, porque eles observavam mais a questão da atitude, a questão financeira, né, o comportamento na sociedade. Então, assim, a elite, ela visava muito o que você tinha a oferecer à sociedade. Aí depois dos escravos, vem os imigrantes, que vai promover um problema para os proprietários rurais, porque os escravos, você compra o escravo, dá 2 mudas de roupa e ele passa o ano sem você precisar se preocupar. Porém, com os imigrantes era diferente, tinha que ter toda uma estrutura, tinha que ter a moradia, tinha que ter horário de folga, se adoecesse, também tinha que ter uma recuperação. Então, a relação era completamente diferente. No começo da imigração, eles tratavam os imigrantes como escravos, isso deu muito problema, mas depois eles foram percebendo a diferença, né, de um escravo para um trabalhador assalariado e foram incorporando aí a ideia de ter um trabalhador assalariado, e a ideia da escravidão foi deixada de lado. E aí os imigrantes, eles começaram a trabalhar de maneira mais livre, mais organizada e foram introduzidos na sociedade. Aí a gente tem a decadência, o fim do segundo reinado. É provocado principalmente por essas 4 questões. Questão religiosa. A Igreja Católica sempre apoiou o governo de Dom Pedro II, porém a maçonaria estava se destacando. E com a rivalidade entre a maçonaria e a Igreja Católica, Dom Pedro II apoiou a maçonaria, que era uma ideologia, né, de vida, e aí a Igreja Católica retirou o apoio que dava ao governo de Dom Pedro II. A gente tem um manifesto republicano que trouxe ideias inovadoras, escolher o seu líder, igualdade social, participação do povo no governo. Essas ideias, elas se propagaram e foram aderidas principalmente pela galera militar. A questão da escravocrata, né, a questão da escravidão, que também foi importante, porque quem tinha escravo? Os homens ricos, né, os grandes proprietários de terra, que tiveram muito prejuízo com o fim da escravidão, porque tiveram que contratar imigrantes. Então eles também retiraram o apoio a Dom Pedro II. E a questão militar. Tudo o que acontecia no segundo reinado, todas as revoltas, todas as questões, elas eram resolvidas pelo exército. Porém, Dom Pedro II não dava a valorização que eles precisavam. E assim, quando eles trocavam de patente, demorava muito para mudar o salário. Ficava viúva, também demorava para receber o salário do marido. Então, todas essas questões, elas foram se acumulando, se intensificando, a pressão foi aumentando, até que ocorreu o golpe militar e ocorreu a proclamação da República. Com a proclamação da República, Dom Pedro II volta a Portugal e o Brasil passa a ser uma república. E aí a gente vai ter uma outra história que a gente vai ver na semana que vem. Até a próxima aula.